Paz, queridos irmãos, Deus abençoe. Nós vamos falar agora um assunto muito importante para os nossos dias. Estamos vivendo dias assim muito delicados e é por isso que eu trago essa mensagem. Eu creio que essa mensagem edifica a igreja, vai edificar a igreja, e é importante para o nosso canal, sabendo que centenas de pessoas vão nos assistir e também sabendo que muitas pessoas podem estar vivendo um momento em que esteja precisando ouvir uma mensagem como essa daqui. Então nós vamos tratar hoje do seguinte tema: resolvendo os problemas da vida. Como agir, o que fazer quando surgirem os problemas em nossa vida. Como lidar com os problemas da vida. A pergunta pode ser uma pergunta difícil de se responder, mas você sabe lidar com os problemas na sua vida? Você tem ideia o que fazer se surgir um problema hoje, amanhã? Esse pregador aqui, esse servo de Deus aqui, seu irmão em Cristo, já passou por situações delicadas. Nós já passamos por situações difíceis. Então, quando nós aprendemos a lidar com os problemas, meus irmãos, nós vamos enfrentá-los de uma forma em que nós sairemos vitoriosos. Se tão somente a gente cooperar com Deus também e fazermos as coisas certas como devem serem feitas. Tá bom? Então eu quero convidá-los para que abram a Bíblia em Neemias, capítulo 6. Vamos abrir Neemias 6, versículo 8. Olha o que está escrito. Para entender melhor, veja antes da gente começar a leitura lá no 8, o verso 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E aí, meus irmãos, Neemias recusou o encontro com aqueles que queriam fazer-lhe o mal. Versículo 8 agora. Mandei dizer-lhe de tudo o que dizes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha a atitude de Neemias, irmãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Olha que coisa, meus irmãos. Disseram para Neemias: olha, fuja para o templo, se esconda no templo de Deus, pois vão matar você, querem matar você. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei no templo. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram, ou seja, deram dinheiro para ele falar essa mentira. Para isto o subornaram, para me aterrorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar
e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e nos mais profetas que procuram aterrorizar-me. Versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Que Deus nos abençoe. Neemias, meus irmãos, nesse texto aqui, ele tentam fazer de tudo para ele deixar a reconstrução dos muros de Jerusalém. E, meus irmãos, Neemias estava fazendo a obra ali, como ele chama no próprio livro, uma grande obra. E o que aparece? Os seus inimigos, meus irmãos, com ameaças, tentando intimidá-lo, com mentiras, com perturbações de todos os lados. Neemias teve que enfrentar muitos inimigos, uma guerra iminente, um ataque iminente dos seus inimigos, e muita mentira, meus irmãos, muita conversa, muito fuxico, muitas ameaças, meus irmãos, e Neemias, tirou de letra. Era ameaça de morte, era tentando fazer de tudo para ele parar. Profetas falsos disseram mentiras para ele. Olha, é de Deus, fuja para o templo, se esconda lá, porque querem matar você. Fuja para o templo. E Neemias, meus irmãos, começou a consultar a Deus. E ele percebeu, meus irmãos, que tudo aquilo era mentira. Você já pensou se ele fosse se esconder no templo? Ele disse, poderei ser morto, porque eu não tenho permissão para entrar no templo. E ele foi discernindo, ele foi analisando, ele foi orando, apresentou seus inimigos, e ele, meus irmãos, conseguiu superar aqueles momentos difíceis. E aí eu quero trazer a seguinte mensagem. Neemias teve alguns problemas ao fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Foi ele prudente, agiu corretamente e foi vitorioso no seu trabalho. Nesta vida, mesmo sendo servos fiéis a Deus, estamos sujeitos a problemas na saúde, na família, no trabalho, negócios, relacionamentos, finanças, na família e vida espiritual, como nós dissemos. Agora, quando nós analisamos João 16, 33, quem é que quer abrir aí para mim, para a gente confirmar? Olha o que Jesus falou, meus irmãos, no livro de João 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por quê, meus irmãos? Por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui, meus irmãos, encontramos Jesus dando um verdadeiro segredo. Ele está dizendo que nós vamos passar por aflições. No mundo passareis por tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que na prática nem todo mundo ouve o que Jesus falou aqui. Coloca em prática o que Jesus falou aqui. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que acontece? Desânimo, desespero, falta de sabedoria, falta de prudência. Não sabe lidar com o problema. O problema logo faz a pessoa desabar, sucumbir, faz a pessoa perder o controle, a esperança, a fé, até a sua comunhão com Deus, porque muitos se desviam, meus irmãos, quando passam por um problema. Já pensou? Meu Deus! Em vez daquele problema servir para fortalecê-lo, ou para fortalecer a sua comunhão com Deus, colocar essa pessoa mais próxima de Deus e da igreja, sabe o que acontece? Ela sai dos caminhos de Deus. Ela perde todo o controle da situação. E hoje à noite eu quero apresentar para vocês 3 conselhos para você lidar com os seus problemas. Entendeu? Bora lá. O primeiro conselho é: identifique bem o seu problema, para você não tratar o problema errado ou de forma errada.
Irmãos, quantas vezes nós, quando procuramos um médico por causa de um problema que nós sentimos de saúde, né? Alguma coisa que a gente está sentindo, e a gente não sabe o diagnóstico, a gente passa por aquela situação, procura um médico, quando você faz exames, faz o tratamento, você descobre que não era aquilo que você pensava. Tem surpresas agradáveis e surpresas desagradáveis. Pensa que não era uma coisa séria e é uma coisa séria. Estava cuidando de um problema, sendo que o problema, na verdade, é outro, ou era outro. Ou achava que era uma coisa séria e era uma coisa tão simples, mas você ficou desesperado. Tratou do problema errado e da forma errada. Se preocupou em vão, fez o que não adiantou nada. Meus irmãos, quantas vezes nós agimos da mesma forma com os nossos problemas de forma geral? Estamos trabalhando errado, porque não identificamos a causa, a origem, aonde está realmente o problema, onde está o que é de fato o meu problema. Nós temos que saber aonde está a raiz, a origem, o que é, o diagnóstico. Por que estamos passando por isso? O que foi que eu fiz? Por que está acontecendo isso? Isso, meus irmãos, é muito importante. E você vê que nem todo mundo sabe disso. Está tratando a coisa de forma errada, né? Vamos para o segundo conselho, ou orientação para a gente lidar. Antes de você agir, consulte em primeiro lugar a Deus. Deus é aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. E nós temos um exemplo fantástico, maravilhoso, que é de Davi, o rei Davi. Vamos abrir 2 Samuel, capítulo 2, verso 1. Eu me encanto, meus irmãos, com essas histórias, porque olha o que a Bíblia diz sobre Davi. Muitos, meus irmãos, erram porque desprezam alguém que é onisciente, onipotente e onipresente, que no caso é o nosso Deus. Irmão, você já pensou? Nós temos alguém que conhece o passado, o presente e o futuro. Quando você estiver diante de uma situação, diga assim: Deus, o Senhor sabe o futuro. O Senhor conhece o passado, o presente, tudo o que está acontecendo. O Senhor está aqui, mas o Senhor também está lá. E você orar a Deus, o que vai acontecer? Tem tudo, meus irmãos, para você receber a direção de Deus, você receber a orientação de Deus. Olha o que Davi fez, bora lá. 2 Samuel 2:1 diz: depois disto consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou-lhe Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Meus irmãos, você está vendo aí o nível de intimidade? Por falar em intimidade, irmãos, vocês viram, nós estamos estudando a história de Saul, não é? É encantador a história de Saul. Hoje pela manhã na escola bíblica eu fiz uma descrição sobre Saul e o chamado dele, né? Hoje foi o capítulo 11 de 1 Samuel, uma história incrível sobre Saul. O sobrenatural que acompanhou Saul, aqueles sinais e maravilhas, como Deus, como Samuel estava mostrando para ele o sobrenatural, a experiência dele com Deus, com o Espírito Santo, ele dizendo exatamente o que ia acontecer, o que Saul iria encontrar, o que iria acontecer com Saul. E hoje, meus irmãos, a gente vê se cumprindo tudo aquilo que Samuel falou. Então, deixa eu dizer para os irmãos, Davi era um homem que ele era ousado. Ele disse: Senhor, eu posso ir à guerra? Deus disse: vai. E ele disse: eu começo por onde? Meus irmãos, olha aí. Aí você diz: pastor Isaías, que exemplo. Vamos para um mais forte ainda. Primeiro livro de Crônicas, 14:14. Abra aí na sequência. Está na frente. Olha aí, ó. Primeiro livro de Crônicas, 14,
14. Olha o que está escrito aí, meus queridos irmãos. 14, 14. De novo Davi consultou a Deus, e esse lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. O que a gente aprende com esse versículo? Que Deus, ele deu até as estratégias para Davi. Irmãos, olha aí, veja os passos. Eu pergunto para Deus se eu vou. Ele diz, vai. Pode ir. Eu concordo, eu aprovo. E aí eu vou lá e digo, Senhor, por onde eu vou? Ele diz, por esse caminho. Quando eu chego na batalha, Deus diz, não faça assim, faça desse jeito. Meu Deus, olha as estratégias. Você está vendo como a gente consulta a Deus? A gente ora, busca Ele. Você já pensou? Você começar a ver os problemas com outros olhos? Você passar, de repente, aquilo que você não vê solução nenhuma, você não está conseguindo ver nenhuma solução, de repente você está passando, Deus, o que é que eu posso fazer, Senhor? Me ensina, me guia, e Deus vai te guiar, te mostra toda a solução. E muitas vezes nas coisas pequenas, porque nós não estamos aqui esperando que os irmãos enfrentem coisas grandes demais, problemas gigantescos, né? Nós estamos falando daquelas lutas do dia a dia, muitas vezes daqueles problemas familiares, daqueles problemas que tiram o sono, não é? Também não são grandes, mas que tiram o sono. Aprenda com Davi, consulte em primeiro lugar a Deus. E isso aqui serve para os projetos, para um futuro casamento, para uma empresa que será aberta, para um negócio que você quer começar, para uma compra importante, para uma situação que você está envolvida. Coloque diante de Deus. Davi foi sábio e Deus disse exatamente o que ele tinha que fazer. Vamos ver a importância de você consultar a Deus. Provérbios 14, 14. Abra aí a sua Bíblia em Provérbios 14, 14. Eu gosto tanto desse versículo. Olha aí, irmão. Quem despreza... Olha aí o que acontece com quem despreza o Senhor. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Como do seu próprio proceder o homem de bem. O que esse versículo está dizendo? Que o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, mas aquele que é fiel a Deus, ele vai ter aí um outro modo de proceder. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos continuar falando aqui algo sobre essa história de Davi. É falta de sabedoria e um pecado agir sem primeiro consultar a Deus. Ele pode lhe dar estratégias para você vencer os seus problemas e os seus inimigos. Não deixe Deus de fora, diga amém. Nunca, jamais. Quantas decisões erradas já tomamos, quantas bênçãos já perdemos, quantos males poderiam ter sido evitados, como nossas vidas poderiam estar melhor. Olha aí, completando o pensamento, vamos continuar no versículo 15 de Provérbios 14. Versículo 15, olha o que diz, O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dar-se por seguro. O que presta se ira faz loucura, e o homem de maus desígnios é odiado. Versículo 18. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Quem pode dizer amém? Ser prudente é consultar a Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos agora, um outro pensamento aqui, Agir na hora errada, além de retardar a solução, pode também complicar ainda mais o problema.
Pessoas inexperientes esperam soluções instantâneas e confiam nas próprias forças. As sábias sabem esperar. Pessoas inexperientes acreditam em tudo que ouvem. Já as sábias examinam bem os fatos e evitam o mal. Pessoas inexperientes perdem a cabeça facilmente. Já as sábias sempre se controlam e se dão bem diante dos problemas. Ou seja, sabem, não é, lidar. Agora o terceiro conselho. Enfrente realmente o problema. Quantas vezes as pessoas tomam uma dessas três atitudes? Quais são as atitudes que as pessoas tomam? Fugir da situação, esquecer ou ignorar o problema ou adiar. Qual desses três você já praticou, não é? Fugir, não, eu não quero. Olha, eu vou virar as costas. Ou então a pessoa diz assim, olha, eu vou fazer de conta que esse problema não existe. Ou outro diz assim, eu vou deixar para depois. Deixe, eu vou fazer isso depois. É errado. Sabe o que nós temos que fazer? Enfrentar. Eu posso ouvir um amém? Você tem que identificar e combater também a raiz do problema. Você tem que saber aonde está, em frente. E eu trago aqui um exemplo, meus irmãos, que eu depois que eu vi isso num livro, eu nunca mais esqueci. Eu li isso aqui num livro. Meus irmãos, olha aqui, Quando nós estamos tratando o problema, nós temos que saber a raiz dele. E aí, no livro que eu li, que tratava sobre família, o autor colocou o exemplo de uma família, de um casal que só vivia brigando, mas brigavam, estavam sempre brigando. E aí, meus irmãos, um dia a principal amiga daquela esposa, daquele cidadão, tirou férias, e no livro descreve que foi férias longas, né? Foram aquelas férias de 6 meses, né? Ela ganhou um prêmio e estava tirando mais de um mês de férias. E passou uma temporada. Foi só, meus irmãos, aquela mulher viajar e passar muito tempo fora daquele convívio, daquela família. Os problemas do casal, desapareceram. Passaram a viver unidos, com calma, aquelas brigas acabaram. E, meus irmãos, o homem inteligentemente descobriu que o problema estava naquela amizade que a sua esposa tinha. E hoje, quando eu conversava com a pastora sobre essa mensagem, eu digo, filha, vamos enfatizar bem esse exemplo, porque, irmãos, quantas vezes nós estamos sendo influenciados negativamente, irmãos? Sabe, como pastor, eu me preocupo muito com vocês já perceberam isso. Por isso que eu falo de YouTube, eu falo de amizade, nós já falamos até muito sobre as seitas, sobre as suas amizades, não é? Para você não dar crédito a qualquer coisa. Mas em relação às pessoas que estão influenciando você, será que isso não tem prejudicado você? Será que isso não tem feito uma grande diferença diante dos seus problemas? Na sua vida, no dia a dia, será que isso não tem lhe afetado? Pense nisso. E eu sei que estou sendo gravado, mandamos um abraço para você que está nos assistindo aí no canal, dizer que essa mensagem é para você também. Talvez alguém está precisando ouvir o que nós estamos falando aqui agora. Temos que ter muito cuidado com as influências. Irmãos, nós precisamos atacar o mal na sua raiz, enfrentar. Muitas das vezes, a gente prefere, as pessoas sofrem porque não quer enfrentar, porque não quer constranger, porque não, eu não vou falar isso não, porque é muito minha amiga, ele é muito meu amigo, é uma pessoa daqui de casa, mas está influenciando negativamente, está prejudicando. Não vou fazer isso porque eu não quero desagradar fulano. E muitas vezes as consequências, meus irmãos, são tão drásticas, tanto prejuízo, porque a pessoa não quer enfrentar
ela prefere fazer vista grossa. Não, não, não. Eu não vou mexer com isso. Eu não vou lidar com isso. Em frente. Peça direção a Deus, como foi no ponto 2. Peça sabedoria, consulte a Deus e diga: Deus, como eu posso enfrentar? E coloque diante de Deus em oração. Mas não aceite o mal corroer como uma traça, como o cupim que corrói a madeira. E de repente a madeira cai, né? Porque foi comida pelo cupim. Não, nós não podemos. Então, em frente. Olha, meus irmãos, isso é muito importante. Quero concluir esse pensamento com 1 Coríntios 15, 53. Olha o que Paulo vai falar sobre as influências. Primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 53. 33. Olha aí, ó. Verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero trazer esse conselho para os irmãos. Olha, minha irmã, talvez você tenha problemas no seu casamento, na sua família, e talvez seja uma pessoa que está influenciando negativamente o seu esposo. Talvez você tenha problema com seu marido, e talvez você tenha sido vítima de ideias de uma outra mulher, de uma outra pessoa que tem prejudicado a sua mente e o seu comportamento. Ou até, vamos falar dos filhos, vamos falar daquilo que nós enfrentamos também muito nas famílias, problemas na criação dos filhos, de decisões, de escolhas. Irmão, você já pensou você criar um filho, você ter uma filha moça e de repente alguém maldosamente, gente, não é, com maldade influenciar negativamente o seu filho, a sua filha? Já pensou nisso? O prejuízo? Por isso nós devemos enfrentar, tá bom? Em frente. Olha a nossa conclusão. A nossa conclusão é uma verdadeira dica de ouro. Veja o problema como uma oportunidade de você crescer espiritualmente, de você mudar, de você crescer, de você aprender. E aí eu quero que os irmãos lembrem dessa situação que estamos vivendo de pandemia, pós-pandemia, e nós estamos vendo tanta coisa ainda para se ajeitar na nossa sociedade, muitos sonhos que foram parados, estão parados, muitas situações delicadas ainda financeiramente, nos projetos, mas eu quero dizer para os irmãos que a vida continua e nós, com a fé, com o conhecimento e com a nossa visão em Cristo, nós vamos vencer todos os nossos obstáculos. Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Quero dar um abraço para todos que estão nos assistindo no canal, mais uma vez, dizer para se inscrever, compartilhar, que Deus abençoe você. Amém? Um abraço. Vamos orar. E aí,